Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui num dia diferente, né? Numa live para homenagear as mães do Dia das Mães. E a gente vai falar um pouco sobre o empoderamento feminino e o que os filhos acrescentam no nosso currículo. A nossa convidada Marília já está aí a postos. Oi, Marília. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo. Que alegria a gente conseguir fazer essa live em homenagem às mães, hein? Delícia, né? Delícia de assunto. Muito Nosso dia a bom. dia. Você é uma mãe quentinha aí, recém-mãe, né? 5 meses, né, que o Vitor Exatamente. tá? Fez seis. 6. Ah, que delícia. 6 meses. Então, Mal, o objetivo dessas lives hoje é um pouco diferente dos Target Talks, né? É uma live leve, não que os Target Talks não sejam importantes, mas é uma live mais leve para a gente homenagear as mães. E aí é um pouco, como a gente conversou, da gente contar um pouco a vida como ela é, né? O que a gente tem passado. Eu passei há 8 anos e 4, e o que está passando agora. Para a gente refletir um pouquinho como dá para juntar tudo isso, né? E o que os filhos acrescentaram no nosso currículo. Eu acho que esse é o mais interessante dessa Ó, nossa conversa, é o lado bom, né? De como a gente sim. consegue conciliar tudo isso. E também as opções, né, que a gente tem de mães que não voltam a trabalhar, né, depois da licença maternidade, e também daquelas que voltam mudando de vida, né, com mais Isso aí. propósito, sem ir para as empresas. Então eu vou deixar você se apresentar, Marília, você por você. Conta Legal. pra gente. Então vamos lá. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Marília, eu tenho 35 anos. Como a Aline falou, sou a mãe do Vitor, né? O Vitor está com 6 meses. Eu sou engenheira de produção de formação, trabalho hoje como gerente de atendimento ao consumidor. Como a Aline falou, eu vivo numa bolha, né, Aline? A gente está numa bolha. Eu sou super privilegiada, porque a minha empresa aderiu à lei, eu tenho 6 meses de licença maternidade, nem toda mãe tem, né? Então, estou ainda de licença maternidade. Acabei estendendo por 2 meses, porque aí veio essa pandemia maluca aí. E aí, como a minha empresa adotou a MP, eu escolhi ficar em casa mais 2 meses, fazer a suspensão do contrato. Para mim foi excepcional, porque eu acho que é uma idade boa que o Vitor, que eu vou conseguir essa fase tão difícil Sim. também que eu vou entrar agora da separação, né? Que é muito difícil mesmo. E é isso, sou super, também adoro, sou curiosa, adoro procurar sobre vários assuntos, e maternidade é o que transforma minha vida. Pessoalmente foi o que transformou minha vida, assim, foi o que me deu o start de, cara, você tá fazendo realmente o que dá propósito? Foi um dia que, tipo, o Vitor foi muito planejado, né? Eu e o Matheus planejamos muito ele, escolhemos muito ser pais, e mesmo assim foi muito difícil, sabe? Então eu fico pensando, cara, imagina para uma mãe que é pega de surpresa, nova, sei lá, conheço casos de mães com 16 anos, 15 anos. Então, assim, me trouxe à tona muitas coisas que eu falo, poxa, realmente é gostoso, é maravilhoso, né, Aline? Eu faria tudo de novo, Sim. mas é um desafio muito grande. Né? Sim. E a gente precisa lembrar que a gente está numa bolha, porque tem muitas Sim. mães que sofrem muito mais que a gente. Sim. E o que eu também tive essa oportunidade de, na empresa que eu trabalhei, das 2 vezes eu tive, da Ana Clara não, foram 5 meses. Agora nem me lembro, olha que louco, eu não tô me lembrando se na Rede Cara eram 5 ou 6. Não, eu acho que lá já era 6 meses, acho que eu peguei 6 meses também. E do Léo foram 6 meses, inclusive eu amamentei o Léo quase até um ano. Quando eu fui desligada com um ano quase depois que eu tinha voltado de licença, eu ainda estava tirando de amamentar. Então tinha toda uma estrutura Nossa. de amamentação, de tirar o leite, de poder deixar lá congelado, Aham. voltar. Então isso assim é um cuidado extremo. As pessoas super respeitam isso. Eu acho que a maioria das empresas estão vendo esse ganho porque tem todos aqueles dados que a gente estava conversando de estudos que mostram que Sim. a mulher, quando volta de maternidade, volta mais eficiente, volta mais focada. Porque Mais eu me lembro produtiva. na época da Ana Clara, que eu trabalhava em Barueri e eu tinha que sair às 5, porque só tava eu e ela aqui, que meu marido estava num projeto fora de São Paulo, e eu tinha que sair para pegar ela na escola, senão ela ia ficar lá, né? Então, aquela Imagina. loucura de você sair ainda em Barueri, tipo, 10 para 5, senão você não sai. E todo mundo respeita, né?
Eu acho que já E passou você aquela dava conta, fase. certo? Você conseguiu, não Dá conseguiu? super conta. Né? Super É conta. isso. E aí a gente não pode deixar esmurecer, mas que dá aquela vontade, né, Marília? Eu queria que você contasse um pouco desse Não. sentimento, porque a gente que gosta de trabalhar, e eu me lembro muito bem que a gente não pode usar que a gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente tem que falar que trabalha porque gosta. Né? Então, esse eu acho que é a primeira dica que a gente tem que dar para as mães. Não é falar, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para fazer isso. Não. A gente trabalha porque a gente gosta e porque a gente quer. Né? Acho que esse é um. Porque eu já ouvi uma pessoa falando pro pai assim, então tá, então eu não quero nada disso, eu quero que você fique aqui comigo. E aí que é o checkmate, né, Marília? Exatamente. É isso Então, aí. E voltar a trabalhar, eu acho que assim, Aline, o que eu mais tenho visto, assim, acompanhando, eu tenho um grupo de mães, né, que eu tenho, que a gente no Instagram, a gente se ajuda, que é o que eu falo. Apesar de ter sido planejado, eu tenho uma sorte muito grande de ter um companheiro que é realmente um verdadeiro pai, o Matheus é um puta paizão. Mas mesmo assim, tem momentos que é mãe. Hoje, por exemplo, o Vitor acordou 3h30 da manhã querendo brincar. Era dia de brincar, ele resolveu que 3h30 da manhã ele queria brincar e ponto. E aí o Matheus tentou, foi lá, mas, cara, é mãe. Tem hora que é mãe e não adianta. Então, é uma coisa super exaustiva. E a gente precisa pensar que, tipo, tirar a culpa. O que eu falo é muito isso, que eu tô fazendo um aprendizado constante, é parar de julgar e parar de culpar. Que é uma coisa que eu fiz muito no começo e eu fui aprendendo ao longo do tempo. Sabe? Se a mãe quer ficar em casa, escolheu ficar em casa, eu particularmente, vou te falar aqui a minha experiência. Eu, por muito tempo, comecei a pensar no feminismo com uma vertente muito radical, do tipo, não, a mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que fazer isso, a mulher não tem que fazer nada, a mulher tem que fazer aquilo que ela quer. Então, se a mulher quer ficar em casa cuidando dos filhos, que bom que ela quer ficar em casa cuidando dos filhos. Se eu quero, particularmente, eu sou que nem você, o trabalho para mim é vital. Se eu quero voltar a trabalhar, tira a culpa de... Passei por esse momento, sabe? Poxa, mas por que eu tô tão ansiosa para voltar a trabalhar? Eu amo meu filho, eu adoro ficar com o Vitor. Por que eu tô nessa angústia toda para voltar a trabalhar? E assim, hoje eu tô tentando fazer isso, tipo, depois de compartilhar com muitas pessoas, com muitas amigas que passaram por isso, compartilhar nesse grupo, eu tô tentando tornar isso o mais leve possível. Sim, eu quero voltar a trabalhar porque para mim é importante. Isso sem me torna uma mãe julgamento, pior né? ou melhor. Porque as mães Exato. que exigem, eu acho que Isso. tem muito, eu acho que os piores julgamentos, e quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei chocada, mas você nota que ainda tem muitos julgamentos pelas próprias mulheres umas com as outras. Sim. E aí, essa sororidade que eu acho que falta um pouco, né, Marília? Não sei se você sente isso. Nossa, mas você tem coragem de trabalhar e deixar com a empregada? Você tem coragem de mandar para a escola com essa idade? Nossa, mas você tá ansiosa para voltar a trabalhar? O que eu mais escutei, nossa, mas você tá ansiosa, você quer voltar a trabalhar? Coitado, tipo, o Matheus, né? te dá a opção de você ficar em casa e você quer voltar, quero voltar a trabalhar. Sim. E eu não sou uma mãe pior ou melhor que isso. Tem uma outra amiga aqui, tipo, que é a minha vizinha aqui, que é a Marília também, minha xará, que fala para mim, eu quero ficar em casa. E eu escutei de muitas mulheres, poxa, mas você formou, você fez uma faculdade, por que que você... Então, assim, é isso, é sororidade mesmo, a gente tem que respeitar a vontade de cada uma, não tem certo ou errado. Eu me lembro que eu demorei para ter filho, porque eu planejei, como você, eu planejei, eu queria ter filho até 33 anos, e eu tive, daí um mês, fiz 34, não, até 35, e aí daí 34, aí daí um mês eu fiz 35. E aí as pessoas achavam que eu não podia ter filho. Por que ela vai ter filho tão velho? Agora. Isso é muito louco, é isso, né? Eu tive gente. com 33, Julgamento sempre vai ter, Aline. Sempre vai ter. Não adianta, se você... É isso. Se você quer ter filho nova, as pessoas vão julgar, mas já. Você quer ter filho mais velho porque você quer planejar, poxa, mas você não tá priorizando ter filho. Então, julgamento sempre vai ter. As pessoas falam, ter filho velho a gente é duro. sabe, Tanto que hoje, das é minhas duro, amigas... vai ser vó do filho. Não, porque agora eu tô com 42 e o Léo tem 4. Daí o pique realmente não é o mesmo. Eu vou te falar que quando a Ana Clara nasceu com 33 anos, tinha muito mais energia. Mas é escolha, né? Não é porque você não pode ter filho. Porque as pessoas não pensam que a gente pode escolher, né? Isso que eu acho que a gente precisa pensar um pouco. Torcer o nariz, né, em reunião, ou quando não pôde atender, ou não pôde fazer. Hoje, como eu resolvi empreender, depois que eu saí do meu último empregador, para mim é muito tranquilo, eu faço uma reunião com ele no colo. Outro dia eu estava com febre, há uns 6 meses atrás, eu participei de uma reunião com ele no colo, aqui não me atrapalhou em nada, e fiz live. De repente você ouve algum barulho por aqui, porque eu decidi também parar de me esconder, porque no começo, lá em março, quando eu comecei a fazer as lives, eu ia pro quarto e me trancava. Só que é pior, né? É pior, eu deixo aparecer. Agora há pouco eles vieram aqui falar alguma coisa, porque viram que eu estava falando o nome deles, aí eles vieram aqui.
mas já saíram. Então, assim, é a vida como ela é. Quem não tá passando por isso nesse momento, né, Marília? Nossa, pandemia. E mais uma vez, somos super privilegiados. Eu, por exemplo, estou em casa, não estou trabalhando, o Matheus está trabalhando de home office. Então, assim, a gente fica pensando, imagina se os dois tivessem de home office. Sim, Cara, o que que a gente ia fazer? A gente ia se planejar, sabe? Ia ter sim. que se planejar, cada um fazer alternar os horários da reunião, sabe? Quando foi agora para eu decidir meu senior manager me ligou, e aí, Marília, você quer voltar com redução de jornada, ou você quer ficar em casa mais 2 meses com a suspensão do contrato para me dar a opção? A gente chegou a pensar sobre isso, mas se eu voltar agora em maio, que a gente ainda está no meio da pandemia, como que a gente vai fazer? E, cara, o que a maternidade traz que de super positivo, que é o que você falou lá atrás, é o planejamento. A gente se torna uma produção que, assim, que até eu às vezes duvido. Ó, eu tô, tipo, no meio de pandemia dando conta de cuidar da casa, fazer comida, cuidar do Vitor e ainda conseguir colocar o canal do Caminhos de Carreira no ar. Sim, Planejei ele durante a gestação toda e depois durante a maternidade toda do Vitor e consegui colocar no ar. A hora que eu super olho para legal. trás, sabe, eu matei a Marília antiga, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente passa também, que não é só flores, a gente tá falando de muita coisa positiva, mas a maternidade real, tipo, eu tive depressão pós-parto, eu tive um parto muito difícil, que eu tive hemorragia no parto, quase morri, eu tive depressão pós-parto. Então tem algumas coisas que te traz um luto, porque querendo ou não, a gente passa por essa fase, a Marília antiga morreu. Você também foi super planejado os seus filhos. Mas quando eu peguei o teste positivo, não sei se você teve essa sensação. Eu passei por aquele momento, poxa, a vida ferrou. A minha vida acabou. Minha vida profissional acabou. A Marília antiga morreu. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então a gente passa por esse dilema, tipo, essas brigas internas que a gente tem. Aí agora, olha que eu olho para trás, eu vejo tanto de coisa que eu tô dando conta de fazer. Sim, Como eu e o Matheus, a gente se ajuda e se organiza para dar conta de tudo. Eu sim. falo, cara, realmente a maternidade traz coisas que nenhum, tipo, assim, estágio na maior empresa do mundo vai te trazer, sabe? Porque é E o o mais ideal, né? relevante de tudo isso é que dá conta, né? Eu não tive esse problema com a Ana Clara, dessa surpresa, mas do Léo sim. Porque a gente sempre acha que, agora não é o momento, agora eu vou ser promovida, agora eu tô num projeto interessante, como vai ser a volta, como não vai ser. Na volta da Ana Clara foi muito tranquilo, porque eu continuei da mesma forma que a anterior. Na verdade, foi quando teve a mudança de lugar, a gente saiu da Redcar e foi para o Itaú e foi tudo bem. Mas na volta do Léo, eu voltei e mudei de área, entendeu? E aí você leva um susto, né? Você fala, ai meu Deus, quando muda de área vai ser mandado embora. E não é nada disso. Eu fui Uhum. depois de um tempo, trabalhei normal, mas você fica, né? Porque é toda uma única coisa que eu acho que as empresas tinham que ter é essa empatia conosco, que se vai mandar embora, que mande logo no início. Porque se a gente se estrutura, a gente arruma escola, ou arruma babá, Sim. ou arruma um esquema com pai, com mãe, com vô, e aí todo um arsenal de coisas que eu acho que a gente poderia, só a única dica que eu acho que eu daria para as empresas é que assim, se vai ter que fazer esse desligamento, porque é muito tempo, né, Marília? O risco a gente está correndo. É muito tempo. Mesmo Sim, seis sim, sem meses, dúvida. muita coisa acontece. E aí, falando um pouco Muita. do mundo empresarial, a gente sabe que não tem culpa deles mudarem a gente de área, porque alguém fez o nosso trabalho mesmo quando a gente não estava lá, né? Então, eu acho que a gente Sim. precisa mesmo ter essa empatia também com a empresa, né? Para ela deixar lá tudo no status quo. Exato. Como você saiu, Para você tudo volta com a sua aí e me mesma equipe espera. para a vida, porque eu vou ter filho. Aí eu Não. acho que isso é uma dica que eu daria para as mulheres. Se preparem para o pós, né? Eu acho Uhum. que isso pode É acontecer. isso. E tem várias estatísticas que as mulheres são desligadas mesmo, em até um ano depois que volta. Tanto são desligadas como decidem não voltar ou sair, né? Uhum. E que é legítimo, né, Marília? Porque a gente sabe a intensidade do trabalho, as mulheres sempre são muito focadas e dedicadas, então eu acho que tem esse senão. Só que aí eu lembro muito bem Tem, da claro que época da tem. Ana Clara, não sei se você passou por isso, será que eu vou voltar ou não? Daí eu lembro que o Fábio falou assim, olha, você pode até não voltar, só que você tem que lembrar que ela vai crescer e que daqui a pouco ela não vai precisar de você. E aí, o que você vai fazer da sua vida? E Mas para aí? mim, você pode voltar, Exato. você pode não voltar, né? E esse apoio Uhum. que me fez um pouco refletir, né? Porque se você tá num lugar que você gosta, tá? E aí uma outra dica, se você tá num lugar que você não gosta, é o momento de você alçar voo mesmo, Aproveita. É isso né? aí. É Não nos verdade. primeiros 4 meses, né, Marília? Que eu acho que a gente fica muito Não. focada no filho e tal. De 5 meses para frente, tudo vai melhorando, né? Mas é duro Com ficar certeza. fora, né?
Eu queria Não, ficar é muito sabendo o que está difícil, gente. acontecendo, eu sempre quis. E as pessoas me comunicavam porque sabia que eu era disso. Eu participava de alguns calls só ouvindo coisas Uhum, importantes. Mas eu acho que também é o momento das pessoas pensarem mesmo. Se não está feliz, alçar voo, porque a é gente isso pode aí. sim muito mais. E aí vamos falar um pouco de responsabilidade, né? A gente criando esses Sim, serzinhos no mundo novo, no mundo que tudo que a gente aprendeu até agora, a gente nem sabe se eles vão fazer vestibular ou como que vai ser isso, né? né? É E que essas verdade. habilidades que a gente tem que desenvolver são outras, né? Como você está vendo isso? O Sim. que que você está estudando? Uma mãe que fresquinha aí. Ah, tô estudando bastante, e, tipo, aliás, a Cami, que acabou de entrar aí agora, foi uma que me ajudou bastante lá no grupo que eu falei do WhatsApp que a gente tem, que a gente compartilha bastante coisa, a ter esse olhar de, cara, a gente é responsável por uma geração que vai mudar o mundo. Né? Você Sim, pega a Greta e aquela garotinha de 16 anos que está fazendo um reboliço aí, né, sim, com a questão do impacto ambiental, sabe? Tipo, são seres humanos que realmente eu tenho essa expectativa. Posso ser muito otimista, eu sempre fui muito otimista, sempre muito positiva. E eu acho que realmente a geração do Vitor, do Léo, da Maria Clara vai realmente mudar o mundo, sabe? Eles sim. vieram para fazer a diferença. E, cara, olha a responsabilidade. Nós somos a geração que vamos criar esses filhos. Então, por isso, mais uma vez, tirar aquele peso de, eu tenho que dar conta de ser uma super mãe, uma super profissional, uma super esposa, uma super tudo, e, cara, e focar em eu tenho responsabilidade de criar um ser humano que vai fazer a diferença no mundo. Então, eu tenho que ensinar desde já para ele que tem escolhas, que tem responsabilidades, que tem, tipo, momentos que eu vou querer ficar com ele e não vou conseguir, mas o Sim, momento que eu for ficar com ele tem que ser de qualidade, eu tenho sim. que realmente estar junto dele. Então, é muito isso. Eu tenho Não é estudado bastante sobre quantidade, isso. é qualidade. Isso Não não é é. quantidade, é Tem qualidade. É gente que isso. fala, você está falando isso só porque você está assim. Não, não é isso. Eu acho que a gente renuncia Não, muito, muitas coisas pelos filhos, porque os filhos, inevitavelmente, eles podem ser só de pais, tal, mas ele sempre vai ter um que ele vai estar mais apegado. E no nosso caso, quando é recém-nascido, é filho da mãe mesmo, né? E que é sorte que mãe. a gente teve É. pais presentes. E meu marido também ajuda bastante. Eu sempre tive a Sônia, que é meu braço direito e que me ajuda muito, porque eu acho que eu não teria conseguido, principalmente na do Léo, conseguir tudo que eu consegui sem uma ajuda de uma babá de confiança. Eles Uhum. sempre foram para a escola, então eu acho que tem tudo isso. Só que sempre que eles ficam doentes, sempre que eles querem alguma coisa, a maioria deles querem a mãe, né? Sim. E aí é a gente que eventualmente falta do trabalho, né? Porque não adianta o pai faltar, ainda que ele queira. Você vai presenciar isso. E eles ficam doentes, Marília, vão ficar muito doentes. Fica. E o Léo Uhum. me deu um susto, ele teve bronquiolite com 9 meses, ficou internado. Então, assim, foi um baque total. Foi um bebê Nossa. chiador. Então, você imagina assim, não adianta, né? Eu perdi várias coisas. E só que teve um pouco de empatia, teve coisas que eu tive que mandar do hospital para as pessoas, porque tinham coisas que estavam só comigo. E aí a vida vai, né? Você está lá no momento, mas de repente você tem que mandar alguma coisa de trabalho, né? Porque a gente está Tem. responsável por várias coisas. Então, sempre se organizar, sempre deixar alguém da equipe responsável, né? Planejar, é isso. Dividir, acho que a palavra que eu falo muito, que eu tenho usado bastante assim nas conversas que eu tenho tido é compartilhar. A gente Sim, precisa compartilhar mesmo. E assim, eu vejo um momento agora de pandemia trouxe isso mais à tona. Acho que aflorou algo que a gente já vinha construindo, esse futuro, né, das sim, profissões que você falou de vai ter vestibular, já é algo que estava desenhado, estava sim, escrito. Eu acompanho a Lígia Zottini, que é tua amiga também, que sim. é que estuda cenários de futuros. Eu leio bastante os materiais que ela faz, as lives. Então, assim, é uma coisa que já vinha assim, já estava sendo estudada, essa digitalização das coisas e tal. Mas a pandemia veio acelerar um pouco isso, sabe? E eu acho que o que impera para mim nesse momento é compartilhar. Se eu quiser ainda trazer o conhecimento só para mim, ficar só comigo, não delegar, falo da própria maternidade. Se eu não delegar algumas coisas para o Matheus, por mais que seja doloroso algumas madrugadas que ele acorda, vai lá, o Vitor chora, 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 até ficar quietinho. No começo eu ia lá correndo, sabe? Não, me dá aqui que eu dou conta. Mas tem Me que se dá aqui que eu dou acostumar, porque a hora conta. que você voltar, você não vai Mas eu preciso. aguentar. Tem que dividir. Exatamente. Então agora eu fico assim, ó, lá quietinha no quarto, às vezes até orando, pedindo para Deus, Deus, por favor, faz ele parar de chorar para eu ficar tranquilo. Mas eu deixo. Por Sim, exemplo, agora, ele tá lá chorando com o sim. Matheus, mas, cara, tem que se Mas virar, se ele é precisar, pai, pode entendeu? pegar também, tranquilo.
E muitas coisas E também as pessoas falam, não leva para sua cama, não faz isso. Você vai ver a hora que você voltar. Menina, você imagina, leva, porque assim, você precisa imagina. dormir, porque no outro dia você tem que trabalhar, então você vai levar. Tela, E tá tudo Aline, quantas vezes eu certo, falei, né? imagina, eu não vou deixar o Vitor assistir televisão nunca na vida. Rapaz, o mundo bita aqui, minha filha. De vez em quando, por exemplo, quando eu tenho que fazer almoço, que o Matheus está numa reunião, fazendo, né, porque ele tá de home office, capaz, coloca ele ali Um monte de deitadinho, coloca o mundo música. bita. Eu falo, a maternidade, ela vem para quebrar todos os julgamentos e Sim. tabus que a gente fez ao longo da E você vida fala, você não inteira, vai sabe? deixar tomar refrigerante, você não vai deixar comer isso, comer aquilo, isso que a gente tem que evitar, eu concordo. Só que chega um momento que Uhum, um pouquinho no final de semana, um chocolate, não uma tem coisa, como. sim, e não tem outro jeito, assim, e dá para viver e dá para ser feliz. Celular, você vai ver a hora que chegar essa época. A minha mais velha só quer ficar fazendo vídeo, celular, TikTok. Aí você vai falar, não, não pode. E aí, né? Não pode por quê? O mundo é digital, né? Ela aprende muito É mais. Ela tá isso. fazendo bolo, cheguei que ela faz bolo, ela olha no YouTube, onde ela vai ver? Ela não pede uma receita, Ah, ela fala entra no sério. YouTube e Mentira. vai fazendo no YouTube, tá uma boleira. Só que aí você vai falar, nossa, na nossa época a gente ia ver uma receita, ia copiar, imagina. E desde Pegar o pequenininha ela. caderninho da vovó, né? E eles já são, uma coisa que a Lígia fala que eu não percebia também, aproveitando para falar dela, que é a super mamãe aí da Belle, já tá aí, né? A menina mais Sim, digital e mais encantada que vai ser, né? sim. A Lígia fala que ia acontecer com o sobrinho dela, ia acontecer com a Ana Clara, de já se comunicar, ela punha lá no Google pelo áudio, apertava e falava o que ela queria. Porque aí Nossa, já consegue, entendendo? Sem ser alfabetizada. Aí você começa a ver que a gente tem que ser mães mais proativos, né? E saber dividir, deixar chorar, né? Não é falar não pode chorar, pode chorar. Só que tem que ter pode. limite. Por que você está chorando? Para cada um, a dor é de um jeito. E eu gosto muito de ter uma amiga, a Denise, que ela fala para ele, não critique a dor. Outro dia um filho dela falou pro Léo, Léo, por que você está chorando à toa? Aí ela falou, não critica, a dor de um é diferente do outro. Se para ele foi É isso. dolorido, eu achei o máximo isso. E é bem isso Nossa, mesmo, né? lindo, lindo isso. É bem A isso. dor de Bem cada um é isso. uma, né? E é isso. E a Juliana falou uma coisa, a Juliana Poloni, que às vezes a gente grita, às vezes eu ouço gritando, às vezes eu me pego falando alto, gente, por favor, agora. Aí você fala, nossa, que saco, eu me senti até meio mal fazendo isso, falando isso. Não, é o Uhum. que você tinha naquele momento e pronto, né? Você vai Se passar por isso respeitar, ainda. né, Sim. Aline? Não, assim, eu já tenho passado com outras coisas que, tipo, eu julguei muito que eu nunca faria na vida e que eu tô me pegando assim, que, cara, tipo, não adianta, eu tenho que aceitar que eu sou a melhor mãe que eu posso ser pro Vitor, sabe? Tem alguns momentos que, tipo, ainda bate aquele, poxa, eu poderia ficar mais. Tem dias, por exemplo, só pra você ter noção do tamanho que vira a piração da gente como mãe, que a gente quer ser perfeita, que eu, às vezes, por exemplo, vou fazer as coisas de casa, vou fazer comida, né, e tal, e que eu chego no final do dia, nossa, hoje eu quase não dei colo pro Vitor. Ai, meu Deus, ele vai sentir falta do colo, ó, céus, ó, vida. Aí eu falo, poxa, peraí, sabe? Não é assim. Tá E tudo bem. eu venho estudando, tá tudo bem, sabe? Eu venho estudando bastante, li bastante, ouvi bastante e assisti bastante documentário sobre os 1.000 primeiros dias, né? Então eu me preocupei muito de ter uma gestação mais cuidadosa, mais amorosa, de conversar muito com ele dentro do meu ventre, de colocar musiquinha para ele ouvir e tal. E venho fazendo isso também e pretendo fazer né, até o segundo ano, que é o final dos 1.000 dias, né? Que Sim. formam todas as memórias da célula da criança. Só que, tipo, isso também não pode virar uma neura, sabe? Sim. Ah, mas eu não vou errar. Não, os 1.000 primeiros dias são importantes, inclusive para ele ver que a mãe não é perfeita. Para Sim, ele sim. entender que a mãe dele erra, que a mãe dele acerta, que de vez em quando eu vou gritar, enfim, que a gente vai acertar e que a A gente gente vai tem que errar. E tá tudo evitar, a gente bem. tem que evitar, ensinar, falar que não é certo, mas também ficar triste. Eu sempre escondia, se eventualmente eu tô chorando, por algum motivo eu escondia, eu fingia que não. Hoje não, mamãe tá chorando porque mamãe está triste, nem sempre as Uhum. coisas são legais. Ah, o que aconteceu? Ah, de repente uma pessoa falou uma coisa que a mamãe não gostou e a mamãe não falou. Então, assim, a gente se reconhecer frágil, porque são esses novos skills de empatia, de Empatia, colaboração, resiliência. Sim, resiliência. Então a gente tem sim. que ter isso. E você vai ver como a gente consegue ter uma jornada muito mais eficiente, né? Uhum. Com eles. Porque você tem que sair no horário, você tem que entregar tudo, você tem que entender aquelas mães, porque às vezes, quando eu era muito mais nova, às vezes eu não entendia por que, que a mãe ia e saía no meio. Eu falei, meu, você tá doente? Nem vai. Mas eu já me vi fazendo isso também. Vou para ver se dá, né? Sim.
deixa um pouquinho com o Aham. pai, tava com febre, mas eu vou deixar um pouquinho com o pai e vai correndo, né? Para ver se aquele período de 4 horas da febre até voltar, você já volta de novo. Várias vezes eu Aham. fiz isso, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? Eu nunca levei doente para a Sim. escola, isso eu nunca fiz. Mas eu deixei várias vezes com o Fábio um momentinho até eu voltar, ou esperava minha mãe chegar do Uhum. interior, que na época da Ana Clara ela vinha, e aí chegava atrasada, mas mesmo assim ia. E por que ir? Hoje eu não iria de novo, posso te falar? Não iria. Porque não adianta, você tá lá com a cabeça em Mas foi casa, experiência. Você bateu, sim, você fez, aprendeu e você faria diferente. Ok, sim. então você tentou. E eu Porque acho que é imagina, isso, se sabe? você fica com a cabeça no trabalho, se seu filho tá com febre. Não, não fica. Então, Não fica. Eu falo, é, eu não, mas eu ia, viu? Eu ia pra falar que foi, ficava lá testava, vou tremendo. tentar. Dessa vez vai, né? Exatamente. Então, assim, faria coisas bem diferentes, mas a gente vai aprendendo, né? Conta um pouco desse seu É projeto aí isso. de caminhos, o que você pensou na maternidade? Porque a maternidade, ela dá muita criatividade, né? Demais, demais. Nossa, como eu me sinto mais produtiva, mais, sabe, mais cheia de gás, assim. Eu não sei se é o sorriso do Vitor, que é lindo, maravilhoso, que dá essa, sabe, esse combustível, mas é uma coisa, assim, fora do comum mesmo, quanto que ele me dá. Eu gosto muito de falar, acho que vocês estão percebendo, né? Eu falo bastante, adoro prosear, adoro falar, adoro compartilhar. E, assim, eu fico, às vezes, pensando, gente, eu encontro tantas pessoas incríveis no meu caminho, sabe? Que eu tenho conversas tão maravilhosas. Você é uma delas. Quantas conversas maravilhosas que a Sim, gente já teve? De sim, sentar, bater papo, conversar sobre coisas, né? Sobre trajetórias de carreira, mudanças de rota que nem você fez e tal. E eu falei, poxa, mas por que guardar isso só para mim e para a pessoa? E aí veio o Caminhos de Carreira para isso. Eu criei uma página para bater aham, papo sobre carreira. É isso. Basicamente, o que a gente vai fazer lá? Bater papo sobre carreira. Vamos falar sobre trajetórias, o que acertou, o que errou, por exemplo, o que faria diferente. Você acabou de falar um exemplo. Poxa, se eu aham, voltasse atrás, talvez eu nem iria, porque foi algo que eu aprendi. E profissionalmente, quantas coisas que a gente aprende que a gente pode compartilhar com quem está começando. A minha sim, ideia nasceu lá atrás para ajudar pessoas. Eu entendi que existe um gap muito grande. A gente faz lá, quando a gente vai prestar vestibular, a gente faz orientação vocacional, né? sim, Algumas escolas fazem, dão fazia, ajuda, né? Fazia com profissionais e tal, com psicólogos. E aí você seguia a carreira mais ou que menos deu que lá. estava desenhado ali, que deu, que saiu. E depois você só vai repensar na tua carreira, sei lá para 15 anos de formado, depois quando se dá aquelas, todo mundo passa por esse momento, né, de loucura, de, cara, será que eu tô no caminho certo? Vou fazer um coaching, vou fazer um self-leader, alguma coisa do tipo, para ver se eu realmente fiz a escolha certa, se é o caminho que eu trilhei aqui. Sim, E tem esse gap de 15 anos que a gente não para olhar pra gente para saber se a gente está fazendo a coisa certa, se eu tô seguindo o meu propósito, se eu tô realmente feliz com o que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que existe um gap muito grande, a gente deixa de olhar para si e vai acabando, tipo, quando você forma, por exemplo, não sei se aconteceu com você, comigo foi assim. Vou fazer vários processos de trainee, vários processos de estágio, vários processos. E o que der certo, a gente acaba metralhando porque você tá louco para trabalhar, né? Você tá louco sim. para botar em prática tudo que você fez, né? E aí eu falei, poxa, cara, tem esse gap muito grande que as pessoas ficam perdidas mesmo, sabe? Quais são as opções? Você, por exemplo, advogada, o direito só tem um escritório para fazer? Cara, você tem uma empresa de mediação, sabe? Eu vejo na engenharia mesmo. Eu vou ser só engenheira? Cara, tem N coisas para você fazer. Então, os papos, os compartilhamentos que eu vim ouvindo ao longo da vida virou esse canal, que é o que eu quero fazer. Eu quero trazer lives com pessoas. A Aline vai estar lá, viu, gente? Sigam lá a página que a Aline daqui uns dias vai estar lá conversando com a gente. Para a gente dar essas várias opções para as pessoas que estão começando ou até para as que já estão há muito tempo aí no mercado entender que não existe um caminho só, ainda mais agora com essa soft economy chegando, Sim. com essa era do compartilhamento. Cara, tem coisas muito novas chegando, tem coisas muito que a gente ainda nem sabe que existe. E a gente não precisa ser Então, o uma canal é coisa para isso. só, né? Hoje a gente é o Não. que a Lídia traz bastante no Voice. Olha uma mãozinha aqui, ó, no meu ombro. Oh, É... coisa fofa. Vai lá. Pode. A Sônia chegou aqui e eles estão todos felizes, que aí ela vai descer um pouquinho. Tem uma pergunta aí antes dessa colocação da Amanda, que é super importante, até porque todo mundo tem um período de amadurecimento. Sim, eu concordo.
E nossa compreensão dos nossos valores sempre mudam mesmo, né? E aí a pergunta Sim. anterior era se era possível ser promovida, né? Eu entendi que é depois de ser mãe. Eu acredito que sim. Eu conheço muitos. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que foi promovida na licença maternidade, né? Que Só que, como a Marília legal. falou, a gente está falando muito de empresas que se preocupam com isso. Eu acho que não é a grande maioria, então a gente tem aí um monte de estudos que falam sobre isso no mercado, inclusive das diferenças salariais, da necessidade de ocupação de cargos importantes, né? Mas eu Uhum. acho que isso está mudando, e aí, como a gente colocou no começo, eu tenho bastante convicção que também o fato de não ter muita sororidade nas empresas, que a gente também pode correr o risco disso, né? Então a gente precisa muito usar, e hoje eu brinco que se eu soubesse comunicação não violenta lá em 2015, 2016, antes, eu acho que eu teria sido uma gestora melhor, uma gestora de projetos Aham. melhor, uma funcionária melhor, porque a gente é muito, Marili, você vai ver isso, de repente, quando alguém dá um exemplo, se você não está com autoconhecimento formado, e se você não tem uma autoestima e não saber que não estão falando para você... Espera só um pouquinho, Marília. Gente, se a gente não tem um autoconhecimento bom, a gente acaba pensando que tudo é conosco, né? E levando muito para o lado Sim. pessoal. E aí você tem que trabalhar um pouco isso, né? De saber que não é só com você o problema, que é geral, de Uhum. não levar para o lado pessoal, né? Então É essas isso aí. ferramentas são importantes, né? Como que você vê isso? Você também estuda um pouco como está do lado de consumidor, você sempre vê isso, né? Sim, sim. Não, acho que a palavra certa é empatia, é isso, é se colocar no lugar do outro. Super concordo com você, acho que é possível e, aliás, antes de sair de licença maternidade, a minha empresa levou um treinamento que foi, assim, muito legal. Agora eu não me recordo o nome, se alguém aí que trabalha comigo lembra o nome da empresa que foi falar sobre a maternidade, ela é um obstáculo ou é uma potencializadora? E elas trazem números de estudos da Forbes, de várias Uhum. revistas globais aí que mostram que a mãe realmente fica mais produtiva, em estudos que comparam quem é mãe com quem não é mãe e que mostram que a mãe fica mais produtiva, mais empática, que trabalha melhor com a parte de trabalho em equipe, com gestão de pessoas. Então, existem números que mostram isso, não é a gente que é mãe que acha que a gente fica Tá mais falando. produtiva. Eu Sim. sei eu sei do meu exemplo, acabei de falar, né, com tudo isso que eu estou fazendo, ainda consegui colocar caminhos de carreira no ar e tal, mas são dados que mostram isso. Então, acho que dá para ser promovida, não. Eu acho que potencializa, a maternidade potencializa skills e que a gente volta com essa vontade de querer realmente fazer a diferença. Então, acho que não dá, eu acho que ela até melhora você como profissional e isso consequentemente, pode te fazer ser promovido. É. Eu Mas tenho que existe confessar essa uma bolha coisa. minha, Eu né? tenho que confessar uma coisa que eu esperei ser promovida para ficar grávida, viu? Da Ana Clara. Então, eu Ah, acho é. que eu esperei porque eu tinha uma trajetória. Eu quero ser gerente quando eu ficar para ficar grávida, né? Então era uma coisa minha que eu acho que é Aham. muita besteira, assim. Hoje não faria de novo isso, mas Não, eu fiz. Eu tenho que eu também não. confessar Eu também não. que eu esperei. Não sei se você planejou isso, mas eu planejei isso. Não, o meu foi, Então, na verdade, foi natural, assim. Eu tive dificuldade para engravidar, né? Eu tive bastante mioma, então eu tive uma história um pouco. Já queria ter engravidado há um tempo, mas assim, hoje eu olho para trás e vejo que foi na hora certa. Ainda bem que eu esperei esse tempo, porque foi na hora certa e ponto final. sim, Mas eu vejo que, tipo, realmente a gente vive numa bolha, porque a empresa que eu trabalho me proporciona muito isso, as empresas que você trabalhou te proporcionam isso, mas eu super concordo com você. Infelizmente, não é a maioria. Tem um ponto aí que, tipo, cara, com a soft economy chegando, com essa nova economia chegando, com essa mudança que a gente teve que fazer pela pandemia, por exemplo, de acelerar trabalhos híbridos, sim. trabalhos digitalizados e tal, se as empresas não se tocarem logo disso, de que, cara, esse discurso de eu não vou contratar mulher porque é engravida, cara, vai ficar para trás. É a minha visão, tá? Essa é a minha visão. Se a empresa ainda não se tocou, cara, se toque porque isso daí vai cair por terra. E isso ainda Mas que acontece. realmente. Outro dia eu fiz uma live, que a gente estava falando de algoritmos tendenciosos, como os algoritmos trabalham e tal.
E aí o professor Marcelo trouxe um exemplo que uma empresa estava contratando alguns cargos e aí ele resolveu usar a base de dados dele com algoritmos para contratação. É recente até, eu esqueci o nome da empresa, mas foi nos Estados Unidos. E aí ele trouxe que, de repente, para as entrevistas só vinham homens. Aí falaram, não, mas o que está acontecendo? Por que não aparece mulher, né? Aí foram ver, 80% daquela empresa eram homens. Em pleno momento atual. E aí foram ver assim, ó, olha como a gente acaba fornecendo dados que, na verdade, as pessoas não percebem, né? Porque o cargo era um cargo de gestão, então ele mapeou um cargo de gestão para isso. E aí, olha que interessante que a maioria dos cargos de gestão eram homens, então o algoritmo ele não lia os currículos de mulher que estavam lá. Então, isso eu acho que acontece bastante. Eu acho que os boards das empresas estão mudando, né? Mas é um Precisam desafio mudar. que a gente ainda enfrenta, né? De conseguir dar conta de tudo e a gente dá. É isso. Mas tem que fazer com calma. A Eu não gente acho vê que que dá, consegue. né, Aline? Sim, mas não dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo também. Tem que ter ajuda. Aí, como você falou, ajuda E de tem que sogra, aceitar. É sogro, isso. mãe, A pai, rede de isso. babás, Porque maridos. Tem que dividir. é difícil. Eu, por exemplo, só para citar aqui, a Amanda lembrou o nome aí das Eu palestrantes, vi foi a que ela Luciana colocou. Catone e a Suzana Zaman. Maravilhosa, Eu não muito legal conheço. mesmo. A Maternidade nas Empresas, lembrei o nome da empresa delas, Maternidade nas Empresas. Elas trazem dados fantásticos, assim, que mostram realmente que não é só a gente que acha que fica mais produtiva, fica de Sim. fato mais produtiva. E é muito isso. Eu tive que aprender isso na marra, Aline. Eu sou, tipo, quando eu olho, tive muito esse processo de autoconhecimento, né? Tanto que eu vou começar lá no canal falando sobre isso, autoconhecimento. Porque não dá para falar de carreira sem você falar de autoconhecimento. Se você não sabe o que você quer, você vai aceitar o que vier. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer realmente é se autoconhecer. E aí, quando eu olho para mim, eu sou um enneagrama tipo 2, né? A doadora. Sim. E aí, para mim, pedir ajuda é um negócio que, assim, é muito difícil. Meu vício é o orgulho, né? Então, para mim, é muito difícil pedir ajuda, sabe? E, cara, a maternidade teve que me forçou a desenvolver isso, porque querendo ou não, eu não. Assim, mais uma vez, o Matheus teve também a licença de 20 dias, ainda bem. Mas, cara, Que se a minha mãe não legal, você tivesse pegou. vindo, Sim. peguei, o Matheus teve. Se a minha mãe não tivesse vindo para cá ficar comigo, se a minha sogra não tivesse vindo aos fins de semana ficar comigo, eu assumo, eu não teria dado conta. O Vitor teve também uma internação com bronquiolite com 1 mês de vida. Nossa. Eu tava com depressão pós-parto, tinha quase morrido no parto, tava super ainda naquela hormônios a 1000, né, a flor da pele, assim. E aí ele ficou internado, o Matheus trabalhando. A minha mãe veio para ficar comigo e o meu cunhado, onde ela estava na casa hospedado, ficou com H1N1, ou seja, ela precisou ficar de quarentena. Então eu não tinha ninguém até chegar minha cunhada, meu anjo da guarda, veio lá de Cuiabá para ficar comigo. Que legal. Maravilhosa, tá aí na live. Obrigada, Ana. Você sabe que você mora no meu coração até hoje por isso. Ela veio para ficar comigo porque foi uma semana dele. Ele entrou internado com suspeita de bronquiolite. Depois a gente acabou descobrindo que ele tinha uma laringomalácia, né? Que a laringe dele não era mole, então ele fechava, por isso que ele fazia aquela episódio de ficar sem ar, né? Ficar roxinho e tal. Então, foi uma semana para descobrir todo o diagnóstico, para saber tudo que estava acontecendo. Então, foi insano essa semana, sabe? E me fez ali, cara, tipo, caiu toda a Marília orgulhosa, sabe? Por mais que, tipo, posso ser tipo 2, o tanto que for ali, eu tive que realmente esmorecer e falar, cara, eu preciso de ajuda. Sim. A Ana Paula falou, Marília, quer que eu vá? Eu falei, não, já vem, sabe? Não quero não, já esteja aqui. E tive que realmente pedir ajuda, sabe? Então, isso, a maternidade traz esse lado. Se você não deixar o orgulho de lado e não aprender a pedir ajuda, aí realmente não dá conta. Agora, e um ponto importante, eu acho que tem que dividir, né, Marília? Eu acho que dividir não só com isso, mas com os pais e delegar e não ficar... Porque eu sempre delegava e queria que fosse feito do meu jeito. Aí não vai dar certo, vai dar desentendimento no casamento. Então, se você delegou, esquece, né? E talvez a gente sempre assume mais do que deveria. Isso eu aprendi muito no autoconhecimento que eu desenvolvi depois que eu fui desligada. E aí eu parti para um lado de autoconhecimento, no meu auto-placement, porque a empresa que eu trabalhava, como eu fui desligada, não por performance, mas para o corte, eu acabei conseguindo um auto-placement super legal, que foi onde apareceu para mim essa parte de empreendedorismo, de ser empreendedora mesmo, e ficou muito claro que eu deveria partir para isso.
E aí eu me lembro muito que... E aí a comunicação não violenta fala isso. Quando você faz um pedido, você tem que estar disposta a pessoa aceitar ou não o seu pedido. E É isso fazer aí. da forma dela, né? E muito que eu coloquei também no meu dia a dia é tratar as crianças de igual para igual. Não precisa criança com mimimi, com coisa de criança. Eu sempre conversei com a Ana Clara igual. E isso fez, eu acho, que fez com que ela fosse uma pessoa melhor, né? E eles têm Ótimo. muito o nosso lado, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque eles vão pegando. Então, para esses novos profissionais, é importante depois escolha de escolas. Escolha, você vai ver que é uma coisa super relevante, porque você tem que ver coisas que têm a ver com o seu dia a dia. Não adianta, por exemplo, eu tenho amigas que eu adoraria que as crianças estudassem numa escola Waldorf. Só que não é o nosso dia a dia, né? Então, por que eu vou fazer isso? E vai ter um conflito na minha própria casa? Né? Eu Tá tenho na uma prima moda. que aconteceu isso e teve um conflito na própria casa. Aí acabou que conseguiram superar e eles adotaram coisas de lá, né? Que eu acho que é brilhante se você consegue, se você vive, eu acho que é muito bom mesmo. Mas uma escola construtivista tá ótimo e eu acho que hoje, mais que isso, a gente procura muito uma escola humana. Uma escola que fala de Exato, é respeito isso. e fala de valores. Aí seja eles Valores, quais que ensina forem. valores. Eu É acho que é isso. Então isso. a gente optou É por uma bem o que escola eu quero também. católica, mas não por ser católica, mas é uma escola, tem aula de religião normal, mas a gente pesquisou muito e a gente decidiu por isso e estamos muito felizes com essa escolha. Porque tem muito a ver com o que as pessoas estão lá, né? Com que convívio que vai ter essas pessoas, que memórias que vão ter. Eu não sei se você vai deixar com babá ou vai pôr na escolinha. E não tem Eu certo ou pretendo deixar na errado. escolinha. Também Sim, não tem certo. É que assim, para mim é muito difícil que a minha família é toda do interior. Eu não tenho muita referência. Aqui em São Paulo sou eu e o Matheus. A minha outra irmã que mora aqui em São Paulo trabalha infinitamente mais do que eu, é enfermeira, presidente da Sobec. Então ela realmente trabalha muito. Então eu não tenho referência aqui, sabe, para sim, colocar uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho referência. Então a gente preferiu e tive a sorte, né, que tudo culminou para ficar ainda mais 2 meses em casa. Então eu acabo que vou voltar só em julho, o Vitor já vai estar com 8 meses. Então a gente tomou a decisão que é, vamos ver também como é que vai estar essa pandemia louca, né, Aline? sim, Comigo aconteceu tudo meio fora da caixa, né? Porque agora eu estava super preparada pesquisando várias escolas, várias metodologias, aonde que ele vai. E eu sei lá como que vai ser em julho, se vai ter sim, escola, se vai estar sim. aberta, se não vai estar. Então, assim, eu não sei como vai ser, né? Porque é um momento meio obscuro para todo mundo, de como vai ser, o que vai ser. Mas se tiverem opções de escolas, a gente está indo mais ou menos para essa linha construtivista, de que ensina valores, até porque os meus sobrinhos lá em Franca estudaram numa escola construtivista e eu gosto bastante da metodologia. Eu acho que realmente, a hora que eu olho para eles versus primos, enfim, que estudaram em escolas diferentes, eu vejo que eu quero, não é certo ou errado mais uma vez, mas eu quero que os meus filhos tenham esses valores. Então é E nesse tipo aqui de é escola que eu difícil, você quero vai ver que é colocar. difícil achar uma escola só construtivista, mas eu gosto muito daquelas que misturam um pouco de tudo. Por exemplo, eles estudaram numa escola Aham, pequena de bairro, que tinha um pouquinho de cada coisa, o Léo estudou numa escola que tinha horta, que tinha animais. Então, assim, tudo isso tem que ir delícia. vendo o que cabe em cada um, né? Não ter Isso aí. preconceitos, porque eu achava que uma escola maior ia ser muito pior para o Léo, de jeito nenhum. Ele está na mesma escola que a Ana Clara já, a gente já antecipou a ida dele. Coisa que a gente falava, nossa, vai pôr numa escola gigante já? Vamos, porque também tem a Não vão logística ter da casa. cuidado. Você tem que Uhum, ver o bem-estar de você, porque a hora que tem dois, eles têm que estudar, se der, na mesma escola. Porque só se for um conflito sim. gigante, porque cada filho é um. Mas aqui, no caso, deu para colocar no mesmo, né? Então, o que a gente precisa é ter essa certeza de que a gente está fazendo o melhor, que eu acho que é isso que você colocou, né? Isso, o melhor que a gente pode, é isso. Parar com essa ideia de que a gente vai ser perfeitas, que vamos fazer as melhores escolhas do mundo, porque não é. Às vezes a gente vai errar, às vezes vai colocar numa escola e não era bem o que eu queria. Cara, vamos mudar e é isso, a vida segue, sabe? Tirar esse peso, acho que a maternidade me trouxe muito isso. Eu sempre fui uma profissional que me cobrei muito, mais uma vez por ser Enneagrama tipo 2, né? Achar que eu não posso errar, né? Ter o orgulho aí como meu vice. Eu sempre achei que eu tinha que ser perfeita. E, cara, o Vitor veio para me mostrar que, tipo, mãe, você não é perfeita coisa nenhuma. Erro, acerto. E a escolha da escola não podia ser diferente. Pode ser que eu escolha uma escola, que eu fale, poxa, essa é a metodologia que eu quero pro Vitor. E de repente não é, sabe? E ok, a gente muda e vice-versa, entendeu? Sim. Eu Então, acho concordo com o que é Marcos aí, que ele importante. está colocando que a escola complementa, mas valores eu acho que está na família mesmo, né? É isso, E é aí o isso. cuidado que É a gente bem tem que isso. ter desde pequeno, né? A falar não, a colocar limites, por mais duro que seja.
E aqui eu tô numa fase dessas, porque você vê que muita gente acaba depois virando adolescentes que não tem muita referência disso, de estar junto. Eu sempre quis ficar junto com meu pai em qualquer lugar, eu queria ficar, sabe? A gente estava num restaurante, eu queria ficar na mesa participando do assunto e sempre fiquei, sempre gostei em churrasco com um amigo de ficar no meio desses amigos. E aí não tem certo ou errado, tem o que a gente constrói ou a gente no momento de cada um, né? Sem julgamentos. Mas a gente Sim. não ficou. Às vezes eu olho alguns adolescentes e falo, nossa, será que os meus filhos vão ser assim? E pode ser que vão ser. Ainda que a gente Pode esteja ser. fazendo ficar no quarto o dia inteiro, não Isso. sair, não conversar, mal sair só para comer. E aí são experiências muito ricas que a gente vai tendo. E aí falar nesse momento de pandemia, imagina o desafio dos pais de adolescentes nesse momento, são gigantescos, Nossa, né? meu Deus. Às vezes eu me pego pensando nisso. E se com o Vitor de 6 meses já tá difícil, porque o coitadinho fica entediado quando ele vê alguma pessoa, por exemplo, por vídeo, ele fica chorando, porque ele vive comigo e com o pai dele o dia inteiro, né? Então, como ele tem pouco tempo de vivência de mundo, para ele é esse pouco de tempo que ele tem. Então, quando Sim. ele vê gente assim, ele já tá estranho. Imagina para pais para você aí com os seus filhos maiores, papais de adolescente. Então, realmente é difícil, eu concordo muito com o que o Marcos falou, você tem que ensinar em casa e deixar a escola ser um braço daquilo que você ensinou dentro da tua casa. E E, mais confiar, uma né? E eu vez, acho que tem que sem ter cobrança, e confiar. um alinhamento também entre Confiar. os pais, né? Eu acho que a gente aqui, Ah, apesar de isso é várias importante. Sim. diferenças que a gente tem, porque todo casal tem diferença, e isso é bom, a gente costuma não brigar na frente deles, evitar ao máximo discutir na frente deles, porque eu acho que eles têm que ter uma referência positiva do que é esse divisor de tarefas, as pessoas se ajudarem, Isso. né? E muito do que os pais não ajudam, eu posso te falar que de muitos que eu conheço é porque não tem divisão da mãe. E aí a gente tem que se olhar também e O reconhecer isso. delegar, né? É isso. Eu tô te falando, eu contei pra você essa experiência, por diversas vezes, às vezes eu falava pro Matheus, vai lá pegar ele de madrugada e passava 5 minutos que ele começou a chorar, eu ia lá, porque a gente tem muito isso, sabe? A gente querer ser super heroína. E, cara, não dá. Tem que dividir sim, tem que ter cada um teu papel. Não é nem ajudar, é fazer a sua parte, porque é isso. A paternidade, assim como a maternidade foi uma escolha, no meu caso, no do Matheus foi uma escolha, a gente quis ter o Uhum. Vitor, então é algo compartilhado, sabe? Existe uma responsabilidade mútua da gente fazer o melhor que a gente pode pro Vitor. E a gente, mesmo assim, só querendo fazer o melhor, querendo fazer ainda dá medo, às vezes. Eu fico com esse receio que você falou, cara, será que o Vitor vai ser um adolescente sem valores e tal? Porque por mais que às vezes a gente faça, pode ser que aconteça. Mas ok, o que eu posso fazer, o que está na minha. Eu tenho estudado bastante também religião, eu gosto muito desses temas espiritualistas, e eu vejo, esses dias eu vi uma colocação que foi muito legal. A diferença entre esperança e expectativa. O que é a diferença entre esperança e expectativa? Expectativa, você coloca no outro a responsabilidade. Sabe, você fala, eu criei uma expectativa de que a live com a Aline vai ser legal, mas não está na minha mão, eu não tenho controle disso. Esperança é eu fazer essa vontade que eu quero e colocar energia para isso acontecer. Então é isso que eu tenho tentado fazer com o Vitor, é ter esperança de que ele vá seguir no caminho que eu estou orientando. Sim. Mas em alguns momentos, se eu gerar expectativas de como ele vai ser, eu vou me frustrar. Expectativa é sempre ligada à frustração, porque não está na tua mão, não está no teu controle. E eu acho que a maternidade, a criação dos filhos é bem isso. Eu ponho os meus valores, eu ponho energia em fazer o melhor, mas eu não crio expectativas. Ah, o Vitor precisa ser assim, precisa, porque senão eu vou me frustrar. Porque não está no meu controle. Sim. São dois seres, somos, né? São Diferentes, duas. é. E aí, São diferentes. como gestora de pessoas e de mulheres, né? Como é essa conduta sua? Vou falar um pouco do lado profissional. Como você vê quando você se depara? Como você tem abordado isso no seu período de trabalho? Tá. Eu já tinha muito esse ponto de empatia, é uma coisa que uma característica pessoal sempre, até eu acho que pelo ambiente que eu fui criada, né? Eu tenho 5 irmãos, 4 irmãos, somos em 5. Então, eu vim de uma família onde isso sempre imperou muito forte, sabe? Se colocar no lugar do outro, compartilhar, enfim. Então, para a profissão, eu também sempre levei muito desse lado, sabe? De ser empática, de saber ouvir também, Até não só porque querer que você veio de faça do uma jeito. faculdade de homens, né, Marília?
Exato, eu fiz engenharia, né? Então, tipo, eu trabalhei num universo muito masculino. E eu comecei numa empresa de engenharia pura mesmo, obra de grande porte e tal, só tinha homens e tal. Então, eu cresci num ambiente profissionalmente e pessoalmente que me fez ser muito resiliente, empática e, tipo, ter muita sororidade mesmo, porque, tipo, eu sofri muito isso no começo da minha carreira, muito julgamento, muito estar numa mesa de discussão falando e as pessoas não me ouvirem, simplesmente porque eu sou mulher e eles eram homens. Então eu cresci nesse ambiente. Quando eu fui gestora, eu já tinha batido tanta cabeça com isso que eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Então eu quis criar e eu tenho certeza que eu consegui criar um ambiente que a gente se respeitava, não por ser mulher ou por ser homem, mas por ser profissional e ponto, independente do gênero, independente do sexo. Eu acho que é muito isso que eu... E diverso também, sabe? Toda a minha staff, 100% das minhas staffs semanais, a gente falava sobre diversidade e inclusão, porque é um dos valores da empresa que eu trabalho, né? Também tenho a sorte de trabalhar numa empresa que preconiza muito isso. E a gente sempre trazia casos disso, não só sobre sororidade, sobre a questão de gênero, mas a questão LGBT também, que é uma questão que é muito difícil nas empresas. Ainda se faz muita piadinha, ainda se fala muita besteira sobre ser mulher, sobre ser gay, sobre ser... Enfim, eu sempre trouxe nas minhas staffs esse ambiente para gerar discussões sobre isso, porque, cara, é algo que eu acredito muito fortemente e que, como eu disse lá atrás, essa é a minha opinião, Marília falando, se as empresas não se adaptarem a esse novo ambiente, a esse novo mundo diverso, plural, cara, vai ficar para trás. Porque é isso, a era do compartilhamento da soft economy não vem sem isso. Sem você tirar aquela venda que a gente tinha lá de trás de que eu sou melhor porque... Não tem eu sou melhor. Cara, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu valor, e é isso que, como gestora, eu sempre quis trazer para o time. Não só comigo em relação ao meu time, mas também entre eles. Sim. Que é algo que é um ambiente que eu sempre quis trazer, que, cara, não tem a pessoa que sabe mais, que sabe menos, ou é melhor ou é pior. Cada um tá ali naquela equipe para compor sabe, com skills que o outro não tem. Às Sim. vezes você é melhor em algo que o outro não é. E eu me deparava com muita gente que pensava em não ter filho para não perder esse momento e as pessoas esquecerem do que ela fez. Isso é uma besteira. E eu acho que as mães podem se conscientizar que não é apagado uma parte do currículo por você ter ficado em casa, de licença maternidade. Uhum. Eu acho que tem que ter essa segurança, né? E por isso que a gente tem que procurar empresas que tenham valores, a gente tem que procurar trabalhar com propósito, que eu acho que parece que isso é balela, mas não é. Faz toda a diferença. Quando você tem, por exemplo, eu não tinha tido a oportunidade de ficar com as crianças, por exemplo, na natação do prédio. Aí quando eu fui desligada, que eu pude participar da natação, que eu pude levar e buscar, que eu pude ir numa reunião na escola, que as escolas também precisam ser mais empáticas com os pais que trabalham, porque muitas marcam reuniões num horário que você não pode, né? E tá tudo bem se você não for, mas para a criança, você vai ver, quando começa a crescer, eles começam a sentir isso, né? Claro. E aí, quando você começa a participar mais, quando eu mudei meu modelo, e aí eu vou te falar bem da verdade, não é que eu era impedida a ir, eu me impedia de ir. Porque eu falava, mas vou sair no meio do dia para ir numa reunião na escola? E daí? Vou sair no meio do dia para ir na reunião da escola. Então, tem muita coragem de assumir que também é mãe, não é só profissional, né? Que é muito disso da gente ter essa coragem. Porque muitas mães não têm. Eu via mães sofrendo, que não saíam, ficavam com medo de ser mandada embora, porque precisava, que hoje muitas mães sustentam as casas, né? Mas tá tudo bem, a escolha que a gente fizer é essa e pronto. E a gente aguentar cada consequência de uma escolha que a gente fizer. É isso, né? Eu acho que é muito isso. A gente saber que tudo tem consequência e que, cara, tipo, esse novo modelo que vai voltar pós-pandemia, a gente não vai voltar para o mesmo mundo de antes. Então, agora, olha quantas empresas que adiaram fazer o home office e agora tiveram que fazer o home office. E fizeram com muito sucesso, né? Com muito sucesso, sabe? Super produtivo. O Matheus está aqui dentro de casa todos os dias e eu vejo ele muito mais produtivo do que quando ele tinha que viajar para Santos, passar o dia, voltar de Santos. Então tá super mais produtivo, sabe? Então é possível e esse modelo híbrido é uma nova realidade.
Algo que, tipo, essa é uma certeza que a gente tem de pós-pandemia. A gente não tem muita certeza de como vai ser o mundo pós-pandemia, mas essa é uma certeza que a gente tem, que o home office ele veio tipo de goela abaixo de todo mundo. Muitas empresas estavam adiando fazer isso, mas cara, a gente vê que a gente consegue. E E a por que não, tecnologia existe, tá né? aí pra gente usar, é o que todo mundo tem falado. É Aproximou as isso. pessoas, né? Eu acho que aproximou muito. Eu acho Aham, que a jornada das mães se tornaram piores, porque no momento aqui, por exemplo, a gente está aqui nessa live. O meu marido está ali no escritório, num quarto fechado. Só que eu uhum, acho que ele não está em reunião, porque normalmente eu marco num horário que ele não está em reunião. Mas aonde eles vêm para uhum. perguntar? Aqui, É né? sempre na mãe. Então, e tudo bem que essa live é uma live que a gente está fazendo em homenagem às mães, foi até legal eles participarem de alguma forma, mas já teve dia de eu ter que levantar, mas sorte que a minha convidada foi falando, mas eu tive que levantar e acudir a um choro, que era um choro parecendo Aham, e só queria mudar o canal, porque eu sempre faço o horário da TV no horário que eu estou fazendo a live para eu conseguir controlar, né? aham. E aí que é a vida como ela é, né? E as pessoas falavam, É a vida como ela eu é. vi um post falando assim, antes as pessoas disfarçavam, se elas estavam, se alguém estava gritando, disfarçavam, seu filho vinha, fazia assim, não sei o quê. Agora já é isso, a vida, Já... a rotina Mas é é essa. isso, olha como que maravilha que a pandemia pôde proporcionar isso, porque é isso, é a vida como ela é, e se a gente criar essa empatia, das pessoas entenderem que o filho vai estar ali junto mesmo, sabe? Não tem para onde a gente levar o filho, é isso, sabe? É ter essa via de mão dupla. E não Sim. tem problema, não tem, tá tudo certo, sabe? Eu acho só que a pandemia acelerou algo que. E, cara, caiu a tua produtividade quando você começou a trabalhar em casa. Eu Não, eu tô vejo o trabalhando Matheus mais. aqui, tem. Você está trabalhando mais, e é isso, sabe? As pessoas. E eu acho que é muito da também que eu acho que trouxe bastante o lado, essa digitalização, até algo que a Lígia falou na participação que ela fez lá no Comitê de Ouvidores, que eu acho que achei muito legal. Outra coisa que ficou muito, uma questão que começou a ficar muito em voga também, é a questão da confiança. Sabe, não existe mais essa, poxa, meu funcionário vai estar em casa. Será que ele está trabalhando? Cara, eu estou em casa agora. Meu funcionário está em casa, mas eu também eu não estou trabalhando. Sabe, essa relação de confiança precisa começar a existir. Porque, sabe, não é mais. Isso já não é mais uma realidade que está no futuro, já é agora. A gente precisa se adaptar culturalmente, pessoalmente, para criar esse ambiente de confiança, para a gente entender que o home office é uma realidade, ele existe e ele não tem que ser menos produtivo. E vai ter que ter Pode parceria, né? ser, Acho que vai parceria ter que ter das parceria. crianças, explicar para as crianças que Isso, dá, ou colocar os é filhos isso. perto, pensar em Uhum. atividades que dá para fazer nesse momento. É que o seu ainda é muito pequeno, mas dá para É planejar, bebezinho, dá para dar um monte de guache, de tinta, vai plantar, vai fazer um monte de coisa no momento que você tem que trabalhar Uhum. e tá tudo bem, né? É E aí isso, e tá tudo bem. eu acho que sororidade também com as mães que decidem não trabalhar depois, porque eu acho que é uma decisão super relevante e respeitada, porque Super. sim, é muito difícil deixar com os outros, né? Tanto que eu optei ir para a escola, só não foi para a escola Uhum. agora, meio período, mas os meus filhos sempre foram para a escola, né? Então, eu também tinha esses preconceitos, entre aspas, não de confiança, mas de será que ela vai ensinar a melhor coisa? Será que ela vai falar errado e o filho vai aprender a falar Uhum. errado? Eu via filho de amiga com a vassoura o dia inteiro. Então, assim, tem coisa. Só que você consegue, depois que já passou de um nível, ter esse misto, sabe? Depois que as crianças estão Aham. formadas, porque é você mesmo, né? E aí, Sim. corrigir. Eu tive muita sorte. A Sônia está comigo há 12 anos, mesmo antes de eu ter filho. Então, ela Ai, foi que vendo, mas delícia. não vou te falar assim, ela não ficou com eles desde o começo, ficou depois que eles são maiores. Então, depois de 3 anos que ela começou a ficar com eles. Ela ficava, cuidava da casa, mas eles iam para a escola. Então, era um momento que chegava até ir embora. Então, mas é aquela Uhum. minha válvula de escape que eu podia ficar na empresa às vezes um pouquinho até mais tarde, porque ela estava aqui, Tava né? aqui. Aham. Então eu tinha essa segurança, que eu também, como você, não tenho ninguém aqui em São Paulo. Hoje eu tenho, já nos últimos anos, um prédio cheio de amigos que eu posso contar. Tem amigas aí, inclusive, que estão aí na live, a Denise, que às vezes desce com as crianças no horário da live, no começo ela tentava Aham. ajudar, a Roberta. Então, assim, é muito bom poder contar com isso. Mas quem não tem, eu acho que é um apoio, sim, É ter isso. funcionários, né? Não, ter E o funcionários e é o que você falou, e respeitar. Por exemplo, a Marília, que é essa minha xará, minha vizinha que entrou aqui agora também, decidiu ficar em casa. Ela, depois que teve a filha, ela falou: eu vou largar meu trabalho e vou ficar em casa pelo menos o período dos 2 anos.
E, cara, tipo, ela fala, relata de muitos relatos de mulheres, né, que falam para ela, poxa, mas você vai largar tua carreira, você estudou e tal, por quê? E ok, é a decisão de cada um, é isso. Mais uma vez, o feminismo não é a mulher tem que trabalhar fora, o feminismo é a mulher precisa fazer, tem que fazer, a gente precisa respeitar a vontade, a mulher tem que fazer o que ela quer. A minha cunhada também fica em casa e as duas filhas dela são maravilhosas, porque tem a mãe ali no dia a dia. E ok, eu tenho minhas irmãs que trabalham fora. Então, assim, eu sou cercada de muitos exemplos de mulheres maravilhosas, super Que tiveram as poderosas, duas assim, e das opções, né? diferentes naturezas, Sim. exato. E todas elas formaram seres humanos incríveis. Então, eu acho que é um indício para falar que não tem caminho certo ou errado. Tem o caminho que é a verdade do seu coração. É Sim. aquilo que você escolhe, é aquilo que você opta por fazer e não. E, ok, tá tudo certo, você vai fazer o E melhor. é a gente Você se vai ser a apoiar, melhor é o que mãe você que você colocou. pode Essa ser. sororidade eu acho que é o mais importante. Mais Essa rede de importante. apoio, concordo com a Denise, é muito importante mesmo. E o que a gente